Carinhosamente, bom dia aos amigos de todo o Brasil. Estamos com mais um programa Espiritismo via satélite no ar, como sempre diretamente de Salvador, aqui na Bahia. Eu não sei o que o Zagallo vê no Rivaldo, gente, mas é um negócio sério, né? Mas o Brasil hoje está todo alegre, todo feliz, com mais uma vitória. Eu só recomendo aquilo que venho dizendo nos programas, que esse sentimento de patriotismo não se restrinja apenas a essa época de Copa do Mundo. Seria muito bom que o brasileiro mantivesse sempre este amor pela pátria durante o ano inteiro, todos os anos, em todas as épocas. O Brasil está precisando de mais amor, um pouco mais de carinho da sua gente. Espiritismo e educação. Nós já falamos sobre esse tema aqui uma vez. Mas o assunto não pode se esgotar em um programa apenas, porque a doutrina espírita recomenda sempre: amai-vos e instruí-vos. Uma pessoa que ama, que tem boa vontade, é muito bom ter boa vontade, ter amor, mas boa vontade só não é o suficiente. Às vezes alguém tem um amor tão grande por alguma área, alguma atividade, mas não tem a necessária habilidade. É como nós permitirmos que alguém que nos ama muito, nos tenha muito carinho, nos faça uma cirurgia cardíaca, se caso venhamos a necessitar, mas é que esse alguém nunca tenha estudado medicina, é difícil. Então, é sobre educação que nós vamos falar hoje mais uma vez. A educação e o espiritismo. E a pessoa que vai conversar conosco hoje veio do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Ela tem um trabalho muito bonito na área da educação, tanto na casa espírita, como no meio educacional, considerado leigo em relação ao espiritismo, mais comum dentro das universidades, na Universidade Federal Fluminense, onde ela atua, porque ela é uma mestra. Ela tem mestrado em educação e doutorado em psicologia educacional. Conhece muito sobre este que é o maior remédio que a humanidade precisa, que é a educação. É a querida amiga doutora Lúcia Moisés, do Rio de Janeiro. Lúcia, espiritismo e educação, o que tem uma coisa a ver com outra? Eu acho que tem tudo a ver, né? Porque quando Kardec, você mesmo disse, Kardec disse: espíritas, amai-vos e instruí-vos. E nós sabemos que essa instrução significa, sobretudo, conhecimento, adquirir conhecimento, porque é através do conhecimento que a gente se liberta. Então, eu acho que tem uma relação estreitíssima, espiritismo e educação. É o que a gente vai ver hoje. Espiritismo e educação, mas você tem uma especialidade também na comunicação, porque às vezes a pessoa tem a educação, tem a instrução, mas não tem o dom da comunicação. Daí entra a questão, às vezes, do exibicionismo, né? Que é um problema muito sério. A pessoa sente aquela necessidade de colocar-se como uma pessoa culta. E daí haja comunicar aquilo que ninguém entende. Como você vê essa questão? Essa é uma questão que eu venho já há alguns anos discutindo até dentro de casa espírita. E felizmente dentro da nossa casa espírita, que é o grupo da Fraternidade Espírita Carlos Embaçaí, em Niterói, é um grupo pequeno, como Kardec recomendava, né, bem familiar, de uma estrutura pequena, e que nós fazemos os nossos estudos praticamente de forma quase que dialogada, porque sendo um grupo pequeno nós conseguimos isso. Então, todo o tempo a nossa preocupação é sobretudo com conhecimento, porque nós entendemos que para você adquirir conhecimento você tem que entender aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo lido. E essa é uma crítica que nós sempre estamos fazendo quando encontramos livros espíritas que têm um conteúdo maravilhoso, mas que se restringe apenas a pessoas de um determinado nível cultural, porque traz ali palavras difíceis, conceitos muito complexos que nem todas as pessoas conseguem entender.
Então, isso mesmo acontece na Casa Espírita quando se faz palestra. Às vezes o palestrante é fantástico, ele é maravilhoso para certas pessoas. E a nossa maior preocupação é que o brasileiro, de um modo geral, não tem esse nível de escolaridade desejável. Nós sabemos o quanto temos de pessoas que são de baixa escolaridade, que foram pouco alfabetizados, de analfabetos. E aí eu sempre me questiono, será que o Espiritismo não está sendo elitista? Acho que essa é a questão fundamental. Porque quando você diz assim, você precisa ler, todos precisam ler, deve-se ler uma página antes de dormir. Ótimo! Eu não tenho nada contra, eu acho que é isso mesmo. Todos nós, alfabetizados, que conseguimos ler e entender, deveríamos fazer isso. Acho que o conhecimento vem sim através de livro. Mas eu sempre me pergunto pelaquela pessoa que não consegue fazer isso. Para aquela pessoa que... Eu pergunto, por exemplo, como é que faz a família analfabeta o seu culto do Evangelho no lar? É verdade, um questionamento sério, né? Como é que vai fazer? Então não faz. Analfabeto não estuda Espiritismo. Se o Espiritismo vem através do conhecimento, e se é o conhecimento que liberta, qual deve ser a nossa obrigação de educador dentro de uma casa espírita? Tentar mostrar para a direção da casa espírita que existem outros meios que não só o meio escrito para fazer chegar àquelas pessoas de baixa escolaridade o conhecimento. Então, por exemplo, eu acredito que um programa desse tipo, dessa natureza, é da maior importância. Por quê? Nós aqui estamos tratando de temas espíritos, você vem tratando de temas espíritos e vai continuar tratando de temas espíritas para uma população que talvez não tenha acesso ao livro e até mesmo, eu estou esquecendo de falar do poder econômico, que às vezes a pessoa até tem condição de ler e de entender, mas não tem condição de estar adquirindo livros, mora em locais de difícil acesso, locais onde não tem uma boa biblioteca espírita, certo? Verdade. Então eu acho que nós deveríamos estar utilizando a mídia e de uma forma que atinja mais de perto. Então eu não quero perder a oportunidade de... E não vai nenhuma propaganda comprada, nem nenhuma propaganda combinada. Isso não foi combinado. Mas chegando aqui à Bahia, eu tomei conhecimento da revista, né, A Visão Espírita, e li com avidez os 3 números, porque eu já tive acesso ao terceiro. E eu disse, gente, é isso que a gente precisa. Que é um espiritismo levado a sério, não é banalizado, aqui não está vulgarizado, mas está fácil, está ilustrado, está motivador. E é isso que a gente precisa. O preço é um preço acessível, né? Não estou fazendo a propaganda, mas quando foi a minha primeira preocupação, digo, quem é que vai poder ler? Então não vai ficar difícil que as pessoas possam ler. E mais, uma revista desse tipo é aquela revista que poderá ficar num consultório médico, que várias pessoas vão poder ler. É aquela revista que vai poder ficar dentro de casa, onde um passa para o outro. Ela tem uma vida mais solta, digamos assim, do que o próprio livro, que às vezes a pessoa com ciúme acaba botando o livro lá na estante. E, sobretudo, né, o fato de ser ilustrado, o fato de trazer temas atuais, mas tudo com seriedade teórica, que eu acho que é isso que é importante, sem fugir da doutrina. Então, eu quero até parabenizar com a Seda pela... falar na nossa revista Visão Espírita, eu tenho até uma informação interessante para falar. Mais uma vez eu quero mostrar número 3. Se não chegou na sua banca, gente, paciência, mas está chegando. Assim como chegou a 2, como já chegou a 1. Eu tenho um dado muito importante que me deu muita alegria essa semana. A revista Visão Espírita número 2, essa daí que tem o Paulinho Figueiredo na capa, ela foi recolhida no dia 24 das bancas de todo o Brasil, agora, dessa semana passada, 24 de junho. E quando a revista é recolhida, as distribuidoras, as bancas passam as informações para as distribuidoras, na hora de entregar as chamadas sobras, né? O que é o encalhe. E essas distribuidoras, por sua vez, passam fax para a DINAP, que é a maior distribuidora de revista do Brasil. É uma das maiores do mundo. A DINAP é do Grupo Abril. Quem conhece lá em São Paulo sabe o gigante que é a DINAP. É uma coisa assim... carretas entrando, carretas saindo, é uma estrutura gigantesca. Então o Dárcio, que é o diretor da DINAP, ele fez questão de me passar um fax, me telefonou,
também, assim como o Micael, que é um dos gerentes da DINAP, falou: olha, Alamar, eu quero passar uma informação para vocês. Nós aqui estamos entusiasmadíssimos com a revista Visão Espírita. Primeiro, que é uma revista que conseguiu estar na mão de todo mundo aqui dentro da DINAP. Está na mesa de quase todo mundo. Segundo, que no mês de junho, talvez em razão dessa crise que assola o país, todas as revistas brasileiras, todas as revistas vendidas no Brasil, caíram as suas vendas. O índice de venda de revistas caiu. A revista Visão Espírita foi a única que teve um registro de aumento de vendas na ordem de 40%. Parabéns. Isso é uma alegria muito grande, se bem que há um fator a considerar, porque nós estamos ainda na número 2, as pessoas conheceram a número 1 agora que passou para 2. E nós temos, então, este registro a fazer que nos dá muita alegria. E agora eles colocam já urgente essa número 3 nas bancas. Está chegando e eu quero a opinião de você, telespectador. Você que é o nosso assinante. Peço mais uma desculpa ao nosso assinante pelos atrasos, mas essa revista nós tivemos um processo lá na Abril que quebrou o equipamento. Não é fácil fazer uma revista sem violência, que não tenha sangue, que só tenha amor, sem agressão a ninguém. Não é fácil. Deu problema no próprio equipamento da Abril, que a Abril teve que... A diretoria da Abril reprovou 60 mil revistas já prontas. Mandou picotar todinho, fazer tudo de novo, por causa da qualidade. Entendeu? Isso atrasou a revista em quase 7 dias. Não foi fácil, mas a revista está aí. E a número 4 já está praticamente pronta aqui. Estamos mandando para Abril, para imprimir, para sair logo. Já era para termos colocado a revista para os assinantes pelo mesmo sistema de distribuição que a Abril faz para os assinantes das suas revistas, mas até agora ainda não conseguimos, porque ao construir o nosso banco de dados aqui, é o computador pifando. Meu Deus, como é difícil a gente fazer uma obra espírita, uma obra no bem, sem interesses que não seja divulgar o bem. Por falar em interesses do bem, eu não sei se o Multicanal está passando o programa em São Paulo hoje. Eu gostaria que alguém me ligasse para informar, porque nós passamos a semana inteira tentando contato com o Multicanal. Já está funcionando, já? Depois do programa que está no ar. Porque, gente, nós tentamos, passamos vários fax para o Multicanal, mas vários mesmo, para o diretor-geral do Multicanal, falando sobre a nossa proposta. Nós não cobramos nada, gente, do Multicanal, ou da NET, de nenhuma rede de TV a cabo. Não cobramos absolutamente nada. Vejam bem, a TV a cabo, ela vive do dinheiro do seu assinante. O seu assinante é que paga para ela existir. Então, para o Multicanal passar, por exemplo, a programa da CNN americana, da Fox, de qualquer canal, ela paga por essa programação. Ela paga por essa programação. Então, nós demos de graça a nossa, nós não cobramos pela programação. Agora, há canais no Brasil que preferem deixar um slide no ar, sem nada no ar, do que oferecer, proporcionar àquele seu assinante que ele paga uma programação que agrada a esse assinante. Eu não consigo entender o que é isso, mas de uma coisa eu posso garantir para vocês. Se nós estivéssemos divulgando tragédia, crimes, sangue, corrupção, assassinatos, sequestros, trazendo notícias trágicas da Irlanda do Norte, guerras, com certeza todos correriam atrás de nós para levar o sangue para o seu lar, levar o lixo para o seu lar. Mas, infelizmente, não é fácil divulgar o bem. O bem, infelizmente, dizem que não dá ibope. Eu peço aos amigos de São Paulo as nossas desculpas, porque não depende de nós, em cidade nenhuma. Há anos, até há meses e meses que eu venho solicitando aos telespectadores, amigos, reúnam-se nos centros espíritas. É muito barato pegar uma folha de papel desse tamanho e fazer no computador, na Xerox, várias cópias, fazer um abaixo-assinado. O gasto de uma tinta, de uma caneta para fazer uma assinatura não existe. Não existe, é tão pequeno
mas eu não consigo entender por que os espíritas são tão devagar. Por que os espíritas não veem a divulgação da sua doutrina com o amor que, por exemplo, têm os companheiros bíblicos para com as religiões deles. Eu já insisti, a Multicanal vinha passando o programa em São Paulo há 2 anos, desde quando começou praticamente. Eu venho insistindo, gente, faça isso, faça. Nós tivemos algumas cidades que atenderam, como Bauru, em São Paulo. O pessoal foi impressionante, eu tenho a vontade de visitar essa cidade de Bauru, em São Paulo, que é uma coisa excepcional. Nós fizemos um pedido, umas 10 dias depois, já recebemos uma xerox, uma cópia aqui, com 1.800 e tantas assinaturas. Beleza. Que grupo quente esse grupo de Bauru, que grupo maravilhoso. 1.886 assinaturas. Foi uma coisa gigantesca. Levaram ao Multicanal de Bauru. A diretoria do Multicanal ficou encantada quando viu o abaixo-assinado. Porque eles antes, Lúcia, não sabiam que existia um programa, que nem sabia da existência do programa, e muito menos que existiam telespectadores na sua cidade, interessados, assinantes. E o pessoal levou lá e foi atendido o programa, hoje está no ar em Bauru. Aconteceu em Londrina também, por iniciativa do engenheiro Luiz Cláudio Galhardi e outros amigos daquela cidade. Mas o Brasil, o espírito, ele é acomodado, ele fica esperando. Maria, eu estou vendo isso de uma outra forma. Eu estou vendo que a gente está no início de uma outra era mesmo. Porque se você perceber, por exemplo, o que acontece nas bienais de livro, eu estive presente, né? Nosso livro foi lançado nessa última Bienal, e na outra Bienal também tivemos outros livros lançados na área da psicologia da educação, e o que a gente percebe é que o livro espírita está provocando um interesse como eu nunca vi. Eu, aliás, gostaria de chamar a atenção para uma coisa que eu nunca tinha visto. Há 2 semanas que o jornal O Globo coloca na sua lista de best-seller o Evangelho segundo o Espiritismo. Do Allan Kardec, eu digo, quando que no Brasil Allan Kardec esteve em lista de best-seller? É verdade, né? Então, isto é qualquer coisa de admirável. Nós vamos às bienais, nós vamos às feiras de livros, e o que é que nós vemos lá? Cada vez maiores os espaços para as editoras espíritas. E, além disso, aquelas editoras que não são espíritas, trazendo na vitrine, temos aqui Violetas na Janela. Temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Dona Zívia Gasparetto. Dona Zívia Gasparetto. E isso me chamou muito a atenção. E a gente percebe também, eu vejo, por exemplo, até mesmo nos meios acadêmicos, dentro das universidades nós já estamos com núcleo de estudos espíritas dentro da universidade tal, grupos que se reúnem na hora do lanche, na hora do almoço, para fazer o evangelho, para fazer uma reunião espírita, isto dentro da academia, fora o fato de nós já termos pessoas, como por exemplo, lá em Niterói mesmo, a minha cidade, nós hoje temos o José Raul Teixeira, que é um grande líder espírita, reconhecido aqui no Brasil e no mundo, e que está fazendo a sua tese de doutorado. Eu adoro aquela criatura. Né? Ele está aqui na nossa revista número 3. Mestrado e doutorado na área de educação. Fala nisso, já acabou, terminou o curso do doutorado do Raul, já? Olha, até tá que eu saiba... Lindo, olha, tá bonito. Isso, que eu saiba, o Raul ainda não tinha... Verdes dele, né? Eita. Que eu saiba, o Raul ainda não tinha defendido a tese, até porque não deve ter ainda 4 anos, e é um curso que é difícil de se fazer em menos de 4 anos. Mas nós temos o Julinho Ribeiro, que eu tive a alegria de ser orientadora da tese dele, hoje com mestrado, apesar de doente, né? O nosso Julinho está com diabetes, mas fez galhardamente a tese dele, defendeu a sua tese. Então, nós temos no meio espírita, lá em Niterói, por exemplo, muitas professoras. Nós temos a doutora Tânia Santa Rita, uma doutora por Unicamp, que também é espírita, que também está militando. Temos tantos, são tantos hoje, as pessoas dos meios acadêmicos que estão militando na doutrina espírita. E do lado das pessoas que seguiam outra religião, nós vemos cada vez maior o interesse, haja vista o que tem acontecido nos programas, nesses grandes programas de audiência, onde quando se trata do assunto espírita, isso é que segura a audiência.
Então nós temos visto esses casos que inclusive vocês vêm relatando aqui na revista. Então eu vejo como um movimento, talvez seja apenas o problema de divulgação, de conhecimento, né? Porque nem todas as cidades têm esse canal. Então acho que a questão é apenas essa. Mas que com a divulgação da revista, creio que essa questão será superada. O Espiritismo está aí mesmo, atraindo as pessoas. Olha, gente, esse negócio de multicanal está um negócio sério. Tem várias pessoas disseram em São Paulo que não estava sendo transmitido. Alguém ligou agora e disse que está agora sendo transmitido. A gente não tem a informação do multicanal. A gente termina sem saber o que está acontecendo aí em São Paulo. Que os amigos de São Paulo, se alguém, quem estiver assistindo, dê uma ligada para a gente e tire as dúvidas, está ou não está passando em São Paulo. Eu só quero deixar claro que nós não estamos com nenhum problema de transmissão. A Embratel está transmitindo normalmente nosso programa, tanto que as perguntas têm inúmeras aqui já chegadas, Caxambu, Minas Gerais, do Ivan, de vários lugares, do Rio Grande do Sul, Paraná, do Ceará. As perguntas estão chegando aqui. Vamos procurar ver o que está acontecendo. Mas vamos fazer um intervalozinho rápido para colocarmos a imagem do Renato Prieto, nosso amigo do Rio de Janeiro, aquele que sempre fala sobre o teatro espírita, a importância do teatro espírita, que é uma forma de comunicação eficiente, haja vista que o público brasileiro, o grande povo brasileiro, já está acostumado com teatro todo dia, haja vista as novelas. Eu já disse neste programa, se você pedir para que uma empregada doméstica mais rude em conhecimento transmita um recado para alguém, talvez ela vá transmitir o recado todo distorcido, mas conte o capítulo de ontem, como é que foi da novela, ela sabe tudo. Até a cor da roupa de todos os personagens, ela sabe, tipo de cabelo que fulano usava. Então o teatro é muito bom e o Renatinho Prieto está sempre trazendo uma mensagem interessante para nós. Juninho. Alamar, meu irmão, bom dia. Meus companheiros do Brasil inteiro e de outros países também que eu sei que a gente entra, bom dia. As pessoas sempre me perguntam muito, durante esse tempo todo, fazendo espetáculo Além da Vida, né, e agora fazendo espetáculo Allan Kardec, muitas histórias acontecem, mas muitas histórias acontecem. Vocês sabem que as pessoas que vão ao teatro, os videntes, eles veem a presença no teatro de muitos espíritos, de muitos desencarnados, que são levados para assistir o espetáculo e aí, através do espetáculo, tirar uma lição, um aprendizado, aprender alguma coisa importante em que ele precise para dar um passo na sua evolução. As pessoas vão nos camarins, nos bastidores, falar comigo, falam muito, para dizer, olha, eu vi isso. Uma vez, inclusive, eu estava querendo me afastar do espetáculo por um período, estava muito preocupado, estava muito cansado, tinha feito muitas vezes a peça, e quando acabou o espetáculo, uma senhora veio falar comigo, disse, olha, eu precisava falar com você, durante todo o espetáculo eu vi uma entidade, um espírito amigo, próximo de você, acompanhando você, e ele me pediu para dar um recado para você, de que você está muito aflito, querendo se afastar do espetáculo, e ele pede a você, por favor, que não faça isso agora, esse não é o momento para você fazer isso, que você transfira isso, faça num outro momento, e que esse momento vai chegar, você vai poder descansar, mas nesse momento é imprescindível a sua presença. Ela disse, eu não sei se você está entendendo o meu recado. Claro que eu estava entendendo, eu vinha falando sobre isso vários dias, né? No início do espetáculo, eu me lembro que as pessoas nos incentivavam muito, os espíritos nos incentivavam muito através dos médiuns, através de psicografias, vinham nos contar o que nós estávamos fazendo, como é que era visto na espiritualidade, quantas pessoas eram trazidas no teatro para nos assistir, para aprender através do espetáculo, tirarem ali os exemplos, que nós devíamos nos preparar sempre muito antes, para poder justamente facilitar o intercâmbio entre encarnado e desencarnado. E vocês sabem que eu sempre vi muito isso no teatro. Tanto que esse espetáculo, quando eu faço, eu procuro ter muito cuidado, muito respeito, muita tranquilidade. É claro que o conhecimento todo que eu tenho desses anos todos de doutrina espírita facilita isso. Mas às vezes você pode estar distraído, é um teatro, você tem colegas, camareiros, alguém pode tirar você um pouco da concentração.
Eu teria inúmeras histórias para contar, mas eu me lembro uma assim, muito interessante. Nós fomos fazer o espetáculo Além da Vida para o Chico Xavier e o Chico ria o espetáculo inteiro. A gente começou a ficar preocupado porque o espetáculo é tão denso, tão dramático, mostra tantos problemas. E o Chico ria, sorria muito. Quando acabou o espetáculo, eu fui perguntar, mas Chico, por que você sorria tanto durante o espetáculo inteiro, um espetáculo tão denso que fala sobre aborto, suicídio? Ele disse, não, eu estava rindo porque durante todo o espetáculo eu ficava vendo todos os outros espíritos acompanhando a cena junto com vocês e às vezes alguns querendo imitar vocês, então eu estava rindo do que estava acontecendo do outro lado. O Divaldo Franco assistiu também o espetáculo e dizia, olha, vocês têm que tomar cuidado, vocês têm que se preparar muito, tomar cuidado com a alimentação, se preparar no teatro para fazer o espetáculo. E a gente continuou e está aí fazendo até hoje. Como eu disse para vocês, o espetáculo Além da Vida está viajando por esse Brasil todo, viajando pelo Brasil afora. O espetáculo Allan Kardec está em cartaz em São Paulo, o espetáculo Além da Vida também está em cartaz em São Paulo, e outros continuam em cartaz por esse Brasil todo. Depois de nós vieram outros. Lembranças de Outras Vidas, Laços de Amor, os espetáculos psicografados pela Lizívia Gasparetto, Laços Eternos, Quero Voltar para Casa. Paulo Goulart também escreveu um texto belíssimo, Sete Vidas, e outros virão. Nós faremos outras coisas. Eu tenho um grande projeto aí psicografado pelo Chico Xavier, que ele me passou de presente e que eu vou fazer. Tá? O telefone está embaixo, continua ligando e passando fax para você saber coisas ou perguntar coisas, tá bom? Um abraço afetuoso, Alamar. Quero estar com você sempre, tá bom? Lúcia, muita gente, muita pergunta chegando, mas vamos ver essa daqui de Alair de Santos, em São Paulo. Seria bom incluirmos no colégio, no ensino fundamental, o ensino da doutrina espírita? Nós estamos muito centralizados só na área católica. O que você acha disso? Qual é o nome dela, Maria José? Não, Alair. Alair, essa questão já vem sendo tratada há muitos anos em relação à doutrina espírita, e já existe uma posição firmada em relação a isso. É que deveria ser dado pela família ou pelo centro espírita a iniciação, a evangelização da criança. E eu concordo com isso. Eu acho que na escola, o específico da escola, deveria ser muito mais em relação à religiosidade, às noções de religião, do que propriamente àquela religião específica que a família professa. Essa experiência já foi feita no Brasil e parece que não deu muito certo. Então há uma recomendação antiga, não é coisa nova não, é coisa da década de 50 ou 60, dizendo que a criança espírita deveria ser levada para a casa espírita, fazer, através da evangelização, o seu conhecimento de doutrina espírita. Isso ao mesmo tempo em que a família deveria, através do evangelho no lar, do culto do evangelho no lar, ir introduzindo a criança paulatinamente nos conhecimentos espíritas. O único cuidado que eu acho que deve ter é com esse tipo de introdução, porque também não adianta você, que é o adulto, já faz o seu evangelho no lar, e que a criança vai crescendo, você pegar essa criança e não adaptar o seu evangelho, o seu culto no lar a essa criança. Então presta atenção, era importante que você usasse aí certos livros, existem livros ótimos, existe, por exemplo, e para o resto das nossas vidas, o livro do Wallace Rodrigues, que é perfeito para você fazer o evangelho com a criança. E livros de história, conforme eu recomendo, no nosso livrinho ali, na mão do Alamar, que eu estou vendo. É isso que eu ia te perguntar. Conte, eu gostei do formato do livro, ele abre de uma forma diferente. Conte outra história da editora. É da M também? É da M, né? Editora. Eu adoro a M. O que a M faz é coisa boa. Eu adoro o baixinho Arnaldo, lá de Capivari. Estive lá em Capivari vendo os peixes do Arnaldo. Você já conhece os peixes do Arnaldo? Não conheço. Precisa ir em Capivari. Os peixes do Arnaldo, eu acho que são peixes todos espiritualizados, peixes calmos, a tranquilidade. Conte outra história, Lúcia. Qual é a história desse livro? Eu acho até que tem um duplo sentido, né? No sentido mesmo do evangelizador tentar contar uma outra história. Mas, na verdade, esse livro surgiu porque eu sou evangelizadora.
Eu coordenei e também trabalhava até o ano passado com evangelização num grupo espírita onde a maior parte dos frequentadores eram crianças das camadas populares, crianças de famílias de baixa renda. E eu, como educadora, tive uma preocupação muito grande de tentar ver se aquele conteúdo que já vinha sendo dado quando eu cheguei, e tenho todo o respeito pelo trabalho da Federação Espírita Brasileira, porque eu acho que tem sido baluarte durante todos esses anos à frente da evangelização infantil. Então, que me entendam muito bem, não há nada contra, porque a gente acha que a gente tem que somar, trazer uma visão plural, e é isso que eu faço. Na medida em que eu, modéstia à parte, me sinto assim, especialista em aprendizagem, ensino e aprendizagem, que afinal de contas foi isso que eu fiz a vida inteira. E foi para isso que eu me especializei e foi nisso que eu fiz meu doutorado. Então eu entendia que era necessário fazer com que o conhecimento que estava sendo passado na evangelização estivesse de acordo com a capacidade cognitiva daquela criança, com a sua capacidade intelectual, com o seu nível de desenvolvimento mental. E o que eu percebi é que, muitas vezes, a turma estava absolutamente sentada, certa, em silêncio, prestando uma atenção danada. Quando terminava aquilo tudo, a gente perguntava, e aí, entendeu? Nada. Mas não era para entender mesmo, porque estava se tratando de coisas muito abstratas, de uma forma muito abstrata. Porque, às vezes, o livro ele é apenas infantilizado. Nós temos histórias que são ilustradas com bichinhos, é o ratinho, é o coelhinho, mas que vai falar de conhecimentos, vai trazer um texto, uma mensagem que está acima da capacidade da criança entender. Então, com essa nossa preocupação, nós fomos buscar nos próprios livros espíritas e fora da literatura espírita, livros fantásticos, livros ótimos, como, por exemplo, do Valmir Ayala, A Pomba da Paz. Um livro que em qualquer religião poderá ser usado. Então, nós procuramos fazer um trabalho que gerasse em torno de história. É um trabalho completamente diferente do que se faz de um modo geral por aí. Nós tínhamos, ao invés de ter cada turma a sua professora, nós separamos os pequenininhos de um lado e os maiores do outro, e esses 5 com suas professoras, porque o pequeno precisa mesmo de uma atenção especial. E o maior, a pré-mocidade, ele já tem uma dinâmica própria que ele mesmo supera qualquer tipo de problema didático. Então, o que é que nós fazíamos com os grupinhos de primeiro, segundo, terceiro ciclo? Nós criamos espaços, Alamar. Foi uma coisa assim, bem diferente. Nosso centro é pobre e eu faço questão de falar disso, porque essa é a realidade da maioria dos centros brasileiros. Nós não vamos encontrar centros espíritas muito bem dotados de infraestrutura. Então, nós lá, quando nós chegamos, encontramos uma mesa com um cavalete. Eu digo, vamos tirar a mesa, vamos tirar o cavalete, vamos botar colchonete. Como é que a mãe conta história para o filho? Não é deitadinha na sua cama, entre almofadas, travesseiros. Vamos trazer almofada, vamos trazer esse ambiente para cá, e a evangelizadora vai sentar e vai contar história. Mas ela não conta só a história, ela é interlocutora com a criança. Ela vai o tempo todo comparando aquele personagem com a criança. Então, ela vai ter oportunidade de perceber qual é o universo dessa criança, do que é que ele entende, e fazer na sua linguagem, com as suas imagens, a evangelização. Então, por exemplo, e o cuidado que nós tínhamos era que aquela história tivesse elementos que não fugissem à realidade da criança. Eu vou falar coisas bastante polêmicas, mas eu assino embaixo, tá? Não tenho medo da polêmica. Eu critico os nossos livros que têm famílias estruturadas com o pai, com a mãe e, de preferência, com 2 filhos, um menino e uma menina. A menina dorme no quarto próprio, tem um abajurzinho do lado da cama, a caminha dela, com cortininha na janela, a caminha dela com uma colcha muito bonita. O pai sai para trabalhar de terno e gravata, com a pastinha na mão. E eu pergunto, de que família nós estamos falando? Que família é essa? Porque lá na minha realidade, eu posso contar nos dedos as famílias que têm essa realidade. Que tem esse pai que trabalha, essa família estruturada dessa forma. O que eu vou encontrar é uma família onde, de um modo geral, é a mãe que vive com a sua mãe. Então, são 2 mulheres naquela casa e que criam os filhos. E que nem sempre a figura paterna está presente.
Quando tem a figura paterna, nem sempre esse homem é um empregado, nem sempre ele está saindo para trabalhar de bolsinha na mão. Então eu acho que quando nós começamos a dialogar através da história com a criança, ela vai colocando essa realidade. E é em cima disso que o evangelizador, então, vai trabalhando. Então há uma primeira etapa onde essa criança discute com essa evangelizadora essa história. E é claro, a gente usa todos os recursos que são permitidos usar. Tem uma preocupação enorme, por exemplo, com a aparência desta família. Eu já falei aqui da cama. Por quê? Essa minha criança, ela dorme com 3, 4 bolados numa cama. Às vezes dorme no chão, às vezes dorme no sofá. E essa realidade do abajurzinho do lado da cama existe, mas é minoria no nosso país. A mãe loura, de cabelos lindos, olhos azuis, isso é outra realidade que a nossa criança não conhece. E o que acontece quando eu estou, enquanto evangelizadora, no meu papel de evangelizadora, mostrando essas figuras, essa família, essa gente de classe média? Eu estou desqualificando para essa criança a sua família. Eu estou dizendo, olha, o modelo é esse. Agora, se você não é isso, você deveria se aproximar do modelo. Olha como essa gente se veste. Olha como se penteia. Olha que cabelo lindo. Isso a mídia faz. E nós, na Casa Espírita, inconscientemente, adotamos esses padrões. Você percebe isso? Ô, Lúcia, é algo impressionante, porque tentam passar para a criança uma realidade frustrante. Quer dizer, a criança, quando ela percebe que não é nada daquilo, ela termina entrando, às vezes fazendo até mais mal do que bem. Exato. Na pedagogia que eu vejo utilizada até pela televisão. Eu conversava outra uma ocasião com o Divaldo, há mais de 10 anos atrás. Falei, ô Divaldo, nós que tal a ideia de montar um circuito interno de televisão aqui na Mansão do Caminho, para nós passarmos só imagem bonita. Ele falou, não, isso não é bom, porque termina a criança, quando chega dentro do seu lar, ela encontra uma realidade totalmente diferente. Ela fica uma semana inteira aqui dentro da Mansão do Caminho, vendo essas coisas dessa maneira, dessa forma, uma mãe loura, como você falou, a loira de olhos azuis, né? E de repente percebe que a dela não é isso, a dela é de outra maneira e tal. Mas o que loura de olhos azuis? Será que é por causa do desenho? As cores ficam... são coisas... Mas Lúcia não para de chegar perguntas. Eu gostaria, Alamar, se me permite, então, só de terminar de contar como é que isso funciona, porque depois as perguntas vêm. Então, essa criança, na outra semana, ela vai para uma outra sala, cujo ambiente é completamente diferente desse da história, onde ela tem quase que É uma sala onde tem pincel, tem lápis, todo esse material didático, tesoura, e que eu digo, aí ela não precisa ficar nem sentada. Não tenho a menor preocupação com criança sentada. Eu quero a criança elaborando e fazendo. Então, conceitos elementares, como, por exemplo, o conceito de reencarnação, que veio através de uma história, aquela história é recontada de novo, e aí, então, existem atividades. E são essas as atividades que nós propomos no nosso livro. Ele tem mais de 30 atividades, todas baseadas em histórias. Nós fazemos um resumo das histórias e dizemos para a evangelizadora como é que ela faz. Eu digo, inclusive, assim, o material que ela vai precisar, como é que ela trabalha, quais são os procedimentos, qual é o objetivo disso. E numa terceira semana, e aí nós levávamos as nossas crianças para baixo de uma mangueira. Mandamos fazer banquinhos e era para baixo da mangueira. E ali, então, a gente trabalha teatro, a gente trabalha música, leva o violão, a gente canta, ainda em torno do tema da história. Tínhamos sempre o cuidado de passar também para as crianças. Há um momento onde todas são reunidas num auditório, onde se vê um vídeo sobre a vida de Jesus, porque nós não abrimos mão de Jesus. Acho que o exemplo do Evangelho, e aí hoje eu já falei no Julinho, volto a falar nele, o Julinho dizia, vocês não imaginam a carga dramática que tem na vida de Jesus, vocês não imaginam o que é para a criança ouvir falar que Jesus curou o cego, que pegou a lama, passou nos olhos do cego, o cego voltou a enxergar. Não deixem de explorar isso. E a gente, então, passou a usar, inclusive, filmes evangélicos. Eu não tenho nenhum pudor de dizer isso, não tenho nenhum preconceito contra o filme. É ótimo, é sobre a vida de Jesus. E nós utilizamos, sim, fitas dos nossos companheiros de outro credo.
sobre a vida de Jesus, cada semana uma gotinha, um casinho, e volta a fita, porque a criança gosta de ver de novo. E isso também era explorado lá na aulinha de evangelização. Edições paulinas da Igreja Católica. Isso. E usávamos alguns livrinhos também das edições paulinas. Então, esse é o nosso modelo de evangelização. E daí o título do livro, Conte Outra História. Porque era isso que a criança pedia quando a professora terminava de contar. Se tia, conta outra. Tia, conta outra. Eu digo, é esse o mote. Eu vou fazer Conte Outra História. Ô, Lúcia, eu gostei do formato. O formato foi diferente. Olha como é que abre o livro. Quanto custa esse livro, hein? Olha, o livro está a R$10. É R$10? Olha, faça pedido aqui para ser da agora. A AM, se eu não me engano, tem outros livros na área pedagógica. O que você tem mais na área pedagógica? Não, na área pedagógica nós temos esse. Eu gostaria de dar o telefone da AM. Mas nós sempre colocamos ele, está sendo passado. Está sendo passado? Ótimo. Esse livro já vai estar aqui em Salvador, na Federação, dentro de mais uma semana. Esse livro tem na UZERJ do Rio de Janeiro. Esse livro deve estar também... A N vai botar em todos. Exato, em todos. Mas que hoje, sem dúvida, nós já temos nesses locais. Gente, eu sugiro sempre os livros da AM, que é uma editora muito comprometida com a boa qualidade. A AM, ela tem mais de 150 títulos, abordando todos os assuntos na área educacional, na área científica, na área da saúde, na área do conforto espiritual, livros de mensagens. É uma editora extraordinária, viu? Então, para você que é dirigente do Centro Espírita, e qualquer que seja a cidadezinha do interior, procure, dê uma ligada para a AM. A AM facilita, é uma editora que tem muito amor pela doutrina espírita. É importante deixar claro essa questão. O amor que a editora AM tem pela doutrina espírita é uma coisa extraordinária. Por falar em AM, eu quero falar para vocês também de um evento, isso aí para os amigos aí do Pará e do Maranhão. Isso que é um evento que vai acontecer de 7 a 9 de agosto em Belém do Pará, no Centur. Encontro sobre o Espiritismo. Estaremos levando daqui da Bahia o grande conferencista e médium Marcel Cadidé Mariano, advogado. É um conferencista que, onde chega no Brasil, está encantando as plateias. E você deve participar. A Editora M vai ser uma das parceiras nossas nesse evento, e nós vamos ter todos os livros da Editora M aí em Belém, né, no Centur, para você ver. Inclusive esse livro aqui da Lúcia. Atenção, Arnaldo, liga para o seu Gouveia agora, que está esperando a ligação sua, hein, Arnaldo, da M. Deixa eu dar o telefone do Gouveia. Não é esse que está aí, não. Mudou aqui, hein? Seu Gouveia. Não, esse telefone deu defeito. É o 244-6846. 244-6846. Vocês aí do interior do Pará, de Cametá, Maracanã, Marapanim, Castanhal, todo o interior do Pará, arrume um meio de estar em Belém nesse final de semana, sexta, sábado, domingo. Eu vou estar em Belém também. O nosso programa Espiritismo via Satélite vai ser transmitido ao vivo aí de Belém. Daqui a um mês, iníciozinho de agosto. Botou 244-6846. Ligue agora para o Gouveia e reserve o seu espaço lá no Centur, porque o Centur só cabe 900 pessoas, se eu não me engano. E não vai poder ficar gente em pé, não. E todos os livros da Editora M vão estar presentes lá, porque a Editora M também é uma parceira neste evento, que vai ser uma maravilha, tá? Mas as perguntas não param de chegar, meu Deus do céu. André Luiz, de Três Rios, no Rio de Janeiro. Fale um pouco mais da importância de um bom orador na divulgação da doutrina espírita. Oradores bons nós temos. E aqui na Bahia, por excelência, né? Nós não precisamos nem dizer isso. Mas o que é que eu considero um bom orador para divulgar a doutrina espírita? É aquele que consegue chegar ao público leigo, é aquele que consegue se fazer entender pelo analfabeto, é aquele que consegue se fazer entender pelaquela dona de casa que não tem muita cultura. Porque para mim é isso que é importante, ser um bom orador. Claro, os recursos de oratória contam, a simpatia, a fluência, mas sobretudo, o que você precisa ter em mente quando fala é atingir a quem está te ouvindo. Então, para mim, o bom orador é aquele que, quando termina a palestra, a pessoa diz: entendi tudo. Opa! Olha, a Marta, de Belo Horizonte,
está parabenizando por trazermos mais uma mulher. Diz que dentro do último mês nós trouxemos 2 mulheres, o que é ótimo. Ela disse que foi ela que criticou que o programa estava machista demais, porque estava trazendo muito homem, né? E vem outra aí, né? Rita Foel, que é de São Paulo também. Nós trouxemos a Sara Kilimanjaro semana retrasada, médium, lá de Bagé, no Rio Grande do Sul. Cadê o livro da Sara? Me dá aqui o livro da Sara, que escreveu este livro em algum lugar no passado, que nós sempre indicamos para vocês. Excelente, está vendendo bem, graças a Deus. E quem já comprou, gostou. E esse livro está agradando. É da Lebe Editora, do Richard e do Benhur, lá de Bagé. Aí agora, a nossa Lúcia aqui, para mostrar que Espiritismo não tem espaço para machismo. É por isso que nós dissemos, nós não podemos seguir a Bíblia. A Bíblia diz, gente, que a mulher não tem o direito de falar em público. Você sabia disso? Leia, estude, que você vai ver. A nossa proposta aqui não é de criticar a Bíblia, mas nós lemos, está lá, não estou inventando, não estou caluniando, então não estou cometendo pecado nenhum. A Bíblia diz que a mulher não tem direito de falar em público. Então, o Espiritismo tem um profundo respeito pela mulher e jamais alimenta qualquer orientação de que a mulher deve ser submissa ao homem. Ela foi criada para servir ao homem. Não aceitamos machismo. Os direitos são iguais, serão sempre. E é por isso que, com muito prazer, mostramos no ar essas mulheres maravilhosas, como dizia o nosso querido J. Silvestre. De Nova Prata, no Rio Grande do Sul, Moacir Durli, ele pergunta: qual a sua opinião sobre a divulgação pelos espíritas nas escolas, em palestras eventuais para as turmas? As escolas daqui têm solicitado e têm tido bom resultado. Eu acho ótimo. Eu acho que sempre que nós pudermos ocupar os espaços, nós devemos. São 2 coisas diferentes. Uma coisa é a educação da criança. Outra coisa é a divulgação da doutrina espírita em qualquer espaço, não só na escola. Eu acho que nós temos que ocupar todos os nossos espaços. E mais do que isso, estarmos sempre prontos àquele companheiro do lado. A gente também levar para ele. Não precisa ter do espaço formalizado, do espaço institucional. O próprio companheiro do lado, o colega de trabalho. Vamos sim assumir nossa condição de espírita, que é isso que a gente faz. Não entendi. Aqui de... Como é o nome? Viraúma, Paraíba. Ô, gente, olha a caligrafia, pelo amor de Deus aí. Lúcio José, eu não sei se é Viraúma, Giraúma, eu não sei o nome da sua cidade. A gente implora para os nossos atendentes aqui ter cuidado com a caligrafia, mas é sério. Parece que é Paraíba. Do Núcleo Espírita Vinha de Luz. Abraço para o Alemar. A imagem está chegando muito bem. E pergunta a Lúcia se é possível se tomar alguma medida contra as escolas que ameaçam reprovar os alunos que são espíritas na disciplina religião. Isso é uma vergonha, uma covardia. Olha, claro que tem que tomar providência, tem que tomar com urgência. Nenhuma escola existe sem que tenha por trás dela um Conselho Estadual de Educação. E se não se viu o Conselho Estadual de Educação, existe o Federal. Então, seja lá que nome tenha, que esses conselhos mudam de nome. Mas existe sim, existe inspeção, toda escola tem inspeção, e está na Constituição, liberdade de religião. Então não existe essa possibilidade, denuncie. Denuncie mesmo, hein? A Olga Norberto Girardi, de Sorocaba, São Paulo, diz que a imagem está chegando maravilhosa pelo multicanal de lá. Tá? Em Bauru também está chegando ótima. Em várias cidades no Brasil está chegando excelente pela NET e pelo multicanal, sem problema nenhum. Nós continuamos a não entender por que São Paulo prefere ficar com o slide no ar. Nós não conseguimos entender, depois de 2 anos passando o programa para São Paulo. É por isso que eu imploro, pelo amor de Deus, aos telespectadores deste programa: se movimentem. Por omissão dos bons é que o mal prolifera. Ficar em casa numa poltrona somente assistindo é muito bom, mas, gente, participe um pouquinho mais. Você não imagina o trabalho que dá para a gente fazer isso aqui. Nós temos 3 pessoas apenas fazendo este programa. 4 pessoas. Não é fácil, gente.
Não se faz um programa desse com menos de 30, de 40 pessoas em televisão nenhuma do mundo. Não é moleza a gente vir para cá todo domingo tentar trazer essa criatura maravilhosa que veio do Rio de Janeiro, largando a sua família, para passar a experiência para o Brasil. É o mínimo, gente, pelo amor de Deus, que os espíritas podem fazer. É mimeografar, não, já não existe mais mimeógrafo. Faça no computador, tire xerox, passa no seu centro espírita. Isso não dá trabalho nenhum, gente. É isso que a gente vem implorando durante meses e meses e não se recebe. É impressionante, as pessoas dizem, não tem tempo. Eu também não tenho tempo. Eu tenho filhos para criar também, e tenho os mesmos problemas de todo mundo, e a gente está aqui fazendo. O problema do espiritismo, eu acho que o espiritismo não avançou ainda no mundo, exatamente por causa dessa postura dos espíritas que eu não consigo entender por que acontece. A dona Edith, de Vila Mariana, em São Paulo, está desesperada que o programa não está chegando lá também. Coitado. O seu Adi, que assiste todos os domingos, 86 anos na sua casa, fez a assinatura do multicanal por causa desse programa e vê o seu direito ser tirado do ar para deixar um slide lá sem nada. É má vontade isso, gente. E de Caxambu, Minas Gerais, eu já falei isso. Qual é a melhor, do Ivan, qual a melhor maneira de se educar e instruir os filhos de acordo com a visão espírita? Bom, a princípio, eu acho que existe uma questão que não foi colocada. Muita gente me pergunta, você deve deixar que a criança escolha a sua religião? Então, nós dizemos que não, que você deve, desde que, antes mesmo que a criança nasça, você já está, de uma certa forma, trazendo essa criança para dentro da sua religião. Então, posteriormente, eu acho que nós espíritas devemos ensiná-la. E depois, se ela quiser, aí sim ela poderá escolher depois de adulta. Agora, você me pergunta como é que você deveria fazer. Nós recomendamos sempre que a criança seja envolvida no Evangelho, no culto do Evangelho do Lar. Eu acho que ela poderá participar com coisas do nível dela, com histórias, com livrinhos que sejam... Por exemplo, nós temos alguns livros infantis, que eu até recomendo aí no nosso livro, livros infantis que são encontrados nas livrarias espíritas e que podem ser trabalhados, porque é mais fácil que o pai e a mãe adapte o seu evangelho à criança do que a criança tentar acompanhar o dos pais. Que seja dado por um pouco tempo. Que leve essa criança, assim que tiver por volta dos seus 6 anos, 7 anos, para evangelização espírita. E há escolas, inclusive escolinhas de evangelização que aceitam até antes. Mas, sobretudo, eu acho que você educa um filho dentro da religião espírita através dos seus exemplos. Através daquilo que você faz dentro do seu lar, da forma como você vive, da forma como você convive dentro da sua família. Isso que para mim é a verdadeira educação espírita. É a educação que se faz pelo exemplo. De Santa Catarina, da cidade de Nossa Senhora da Glória, o Evaldo pede para eu explicar melhor o que quer dizer em relação aos centros fazerem abaixo-assinados. Evaldo, é o seguinte, Evaldo, eu estou pedindo isso há meses para os nossos telespectadores. O abaixo-assinado deve ser feito para ser entregue na operadora de TV a cabo da sua cidade. Nas cidades que tem, é claro, na multicanal, na NET, na TVA também. Para que eles saibam que existe um programa que tem muita gente que assiste. Porque a diretoria do multicanal, da NET, eles não sabem de todos os programas, porque geralmente tem 50, 60, às vezes 100 canais, e cada um com dezenas de programas, eles não têm a menor ideia o que passa em todos esses 100 canais, no domingo de manhã, no sábado, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, isso é para você dar conhecimento a ele, mostrar que tem gente naquela cidade que assiste o programa. Quando fizerem o abaixo-assinado, tirem uma cópia para mandar também para a TVA, e mandem uma cópia para mim, que eu estou precisando fazer uma visita. Tem alguém que vai colocar isso na mão do Dr. Roberto Marinho, que é o dono da NET, que é o responsável por isso aí, é o homem que conhece a fundo, que é o responsável pela televisão, todo o Sistema Globo. E a NET Multicanal é do Sistema Globo. Mandem esse abaixo-assinado para cá. É isso que nós queremos. É muito fácil, é muito barato fazer isso. Não dá trabalho, não.
Deixe no centro, com a recepcionista do centro, olha, recolhe isso, daqui a 3 dias, pega o abaixo-assinado das pessoas que assistem o programa, dentro de 3 dias eu venho buscar aqui, pronto, não custa nada. De Belém do Pará, o nosso amigo Hélio Pinto, que é o autor deste livro aí, não sei que está na sua frente, que eu já estava escrito, o Hélio parabeniza a palestrante por levantar-se contra o elitismo cultural que está realmente acontecendo no espiritismo. Com a implantação do estudo sistematizado, alguns centros acabaram com as palestras. Perguntei à presidente de um deles como faria se aparecesse o analfabeto no centro. Ela respondeu, não sei, nunca pensei nisso. O centro espírita deixou de ser o pronto-socorro espiritual, destinado às pessoas de todas as crenças, para se tornar em escola de espiritismo. Qual o seu comentário, a mensagem do Hélio? Olha, eu assino embaixo nisso, né? Eu acho que é exatamente isso que a gente vem se debatendo. Eu acho que nós temos sim que fazer as duas coisas. Eu acho o estudo sistematizado ótimo. Se você tem um público que consegue fazer isso, gente com uma certa escolaridade, que vai sentar, vai usar a dinâmica de grupo, acho ótimo, nós fazemos na nossa casa. Mas jamais abrindo mão daquela palestra quase que, como eu falei, existem instituições que são muito grandes que você não consegue fazer isso. Mas faz com que o palestrante, mesmo sem dar a palavra, você pode ir fazendo perguntas, aquelas perguntas retóricas, que são, na verdade, perguntas que não são para ser respondidas, mas para serem pensadas. E com isso você está puxando o raciocínio da pessoa, fazendo com que ele acompanhe a sua linha de raciocínio. Isto é participação. Você não precisa levantar a pergunta e esperar que o outro fale. Mas quando você faz a pergunta, o outro está ali raciocinando junto com você, você está permitindo a todos que acompanhem. Se o seu centro é pequeno, se você tem condição de falar e o público participar, por que não deixar o público participar? Nós temos essa experiência, as pessoas dizem, vai dar bagunça. Não dá bagunça, não. A gente sabe das regras, levanta o braço, ou até, na maioria das vezes as pessoas ficam muito encabuladas de falar. Mas eu já tenho visto, Alamar, eu já vivi uma das experiências mais interessantes da minha vida, como uma mulher do povo, uma mulher analfabeta, que o jeito dela falar era gozadíssimo, assim, gozado no sentido de a expressão, o jeito enfático de falar. Ela vinha ela era uma pessoa de origem evangélica, e eu num grupinho pequeno falando, e nessa de dar oportunidade a todos de falar, e ela virou-se para mim e disse assim, ó, minha filha, me explica uma coisa que não consigo entender de jeito nenhum, esse negócio não entra na minha cabeça. Como é que pode esse negócio de reencarnação? O defunto está lá mortinho e vai entrar de repente lá na barriga da mulher que está esperando criança. Eu não consigo entender um negócio desse. Olha, eu falei, gente, isso é fantástico, porque eu estou aqui falando de reencarnação, eu estou imaginando que ela está me entendendo. Só que as dúvidas dela são anteriores àquilo que eu estou tratando. Ela não tem ideia sequer de como é esse processo. E quando eu permito que a pessoa se coloque, vem aquela dúvida que é anterior e que me permite, então, esclarecer lá embaixo para que ela consiga entender aquilo que eu estou colocando agora. Então, eu acho importantíssimo aquilo que o nosso companheiro aí falou. O Hélio Pinto, né? Eu conheço, sei de casos, vários centros no Brasil, centros espíritas, que estão há anos estudando somente o livro espírita, o livro dos espíritos, é o tempo de um curso universitário. Quer dizer, a pessoa só vai estudar o livro dos médiuns talvez na outra encarnação. O Evangelho em outra encarnação. A Gênesis, o céu e o inferno, que mais de 80% dos espíritas não conhecem. Obras póstumas, você sabia que 96% dos espíritas não conhecem obras póstumas? Não, sabia? Não conhece. Não sabe o que trata do livro Obras Póstumas, que é também uma obra trazida por Kardec para nós. Olá, Lamar, tem uma coisa que eu gostaria de enfatizar. Eu acho que existe dentro das casas espíritas lugar para estudo, sim. Grupos de médiuns, por exemplo, que devem estar estudando. Os oradores, aquelas pessoas que estão sendo preparadas para falar, o próprio evangelizador, quer dizer, o tarefeiro da casa espírita. E aí também eu digo, e nem aí a gente pode generalizar, porque na nossa casa nós temos tarefeiros que são empregadas domésticas quase que analfabetas, então, e que são excelentes tarefeiras, são médios passistas. Então como é que você faz? Você faz um curso prático, você faz um curso com palestra. Agora, se existe ali o doutor, se existe ali o advogado, existe ali a pessoa que tem formação,
que estude sim. Eu não sou contra o estudo, eu acho muito importante eu. mostrar isso. Pelo contrário, eu sou a favor do estudo. O que eu estou discutindo são os meios. Deixa eu falar mais uma vez sobre o pacote da LEB Editora, aquela editora da Sara Kilimanjaro que esteve conosco aqui há 2 semanas atrás. Realize-se, pense grande, sonhe grande. É um livro muito bom da LEB, psicografado, faz parte do pacote número 7 aqui da Seda. Só há felicidade pensando bem. Outro livro da LEB. Seja feliz com pensamento positivo. Maravilhoso este livro. Em algum lugar no passado, que é aquele que nós estamos sempre falando, que agradou muito o telespectador, e mais esse aqui que vai como brinde, que é o Felicidade. O preço desse pacote é R$ 38. Mas deixa eu dar o preço dos livros isolados, caso é o pacote número 7. Este Realize-se aqui, cadê? Realize-se. Pense Grande, custa R$ 7, caso a pessoa queira só esse. Tá? Esse, só a felicidade pensando bem, R$ 7 também. E esse Seja Feliz com o Pensamento Positivo, R$ 7. Em algum lugar no passado custa 17 e o Felicidade R$ 3,50. Ok? Esse é o pacote da LEB Editora, que fica em Bagé, no Rio Grande do Sul. E haja pergunta chegando, de Wagner Paulo Leone, Curitiba. Continuo acompanhando em seus programas aos domingos e nunca é de menos parabenizá-lo pelo empenho e sucesso conseguidos. Falar em Curitiba, a NET Curitiba já voltou a apresentar o programa, que a NET de Curitiba passou um fax, um e-mail para cá, um fax muito agradável, muito gentil, e pedindo para nós autorização para passar o programa. Este, gente, é um procedimento normal das operadoras de TV a cabo. Claro que o dono da imagem, vamos usar o termo dono, que não é muito bem apropriado para o caso aqui, deve autorizar. E eles foram muito gentis, e o próprio diretor ligou para cá, muito gentil, e disse que iria passar, mas eu queria saber, nosso amigo professor Ney Lobo, querido amigo que ama o nosso programa aí em Curitiba, se já está passando aí. Vamos lá. Há pouco tempo você disse da dificuldade de não colocar violência nos artigos da revista Visão Espírita. É verdade. À guisa de colaboração, não seria oportuno efetuar abordagens desses processos de violência tão divulgados pela mídia, mas com cunho educacional espírita, orientando o leitor quanto à sua própria educação evolucional e dos seus? Como encarar essas notícias? Como vibrar positivamente perante esses infortúnios? O que gera na sua psique espiritual a mentalização das cenas agressivas? Como educar os filhos de todas as idades perante essa avalanche negativa, etc, etc, etc. Olha, Wagner, o problema é o seguinte, é porque só se coloca violência no lar das pessoas pela televisão. Infelizmente, só se coloca não é bem isso, não vamos ser tão injustos, porque tem coisas maravilhosas na televisão. Mas a maioria do que se coloca, infelizmente, é violência. Se você ligar a sua televisão no telejornal, observe, em cada 10 notícias das manchetes, 9 são tragédias. Repare. No ar, o jornal tal, tantos mortos na queda de um avião em tal lugar. Guerra entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte, tem tantos mortos, tantos feridos. Sequestro, não sei o que. Marido mata não sei quem, não sei o que. Morreu fulano de tal, 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 tal. É isso. Eu estou mentindo? É isto que eu não quero fazer. Porque chega de trauma. Vocês lembram daquela ocasião quando a nossa querida e maravilhosa TV Globo mostrou aquele arrastão que houve na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro? Nunca eu tinha ouvido falar naquilo, que aquilo fosse possível. Aconteceu no Rio de Janeiro, eu morava em Belém do Pará. Com uma semana depois, aconteceram 10 arrastões em Belém do Pará. Aquilo serviu de modelo. Claro, não só em Belém, no Brasil todo, mas já que eu morava lá, porque eu vi. Eu estava na Praça da República, numa feira de livro espírita, foi um tumulto desgraçado. Serviu, aquilo foi uma educação, educaram, ensinaram, vamos respeitar a palavra educar, né? Ensinaram para os jovens que não têm o que fazer aquilo e fizeram igual como aconteceu no Rio de Janeiro, cortando, roubando bolsas de mulher. A polícia não teve condição de conter, porque haviam 2 policiais na praça,
Tem praça que não tem nenhum. Naquele dia, 2, eram quase 80 jovens. A própria polícia não soube o que fazer. Se a polícia atirar, ela mesma vai responder um processo, porque atirou, não pode atirar também. Se matar, a polícia matou o pobre, coitado do jovem. Pois é, só de menor. A polícia matou um menor. Fazer o quê, né? De Rio de Contas, aqui, meu amigo Aldão de Rio de Contas, na Bahia. Engenheiro Aldão, seu sinal está excelente. Dia 8/7, Divaldo Franco estará aqui no Centro Espírita Alberto Ramos. Que bom, nosso Divaldo vai estar aí. De Arapiraca, nas Alagoas, Maria José. Quando existe um problema de família, os espíritas explicam que são consequências do passado. E as soluções? Como os espíritas explicam? Se não fico na conformação, sou católica, não é bem assim não. Pode ser que algum espírita, que é mais espírita do que espírita, que não entendeu bem a doutrina, dá esse tipo de orientação. Não é isso que o Espiritismo ensina. Viu, dona Maria José? E a nossa doutora, a nossa mestra, vai explicar melhor isso para você, para a senhora. Pelo que eu estou entendendo, a pergunta é se você está sofrendo, é porque os seus familiares... Ela diz o seguinte: quando existe um problema de família, os espíritas explicam que são consequências do passado. E as soluções? E não dão solução. É isso mesmo que é a explicação da doutrina espírita? Na verdade, a doutrina espírita, que a partir do princípio da reencarnação, entende que nós voltamos várias vezes a encarnar porque precisamos de fazer aprendizagens. Nós nascemos, fomos criados para a evolução. Todos nós. Aquele assassino pior, ele um dia será um ser evoluído. Todos nós nascemos para a evolução. E essa evolução se faz com aprendizagens. Então, é necessário que nós passemos por determinadas aprendizagens. Então, muitas vezes, nós estamos apenas vivendo circunstâncias que são as melhores, porque Deus olha para tudo isso. Deus não é injusto. Então, se hoje eu estou numa encarnação em que tenho certas dificuldades, é porque aquelas aprendizagens são necessárias ao meu espírito. Então, nós não dizemos que está pagando, nada disso. Se você está com uma situação difícil, numa circunstância difícil, é porque aquela circunstância você, de alguma forma, precisa vivenciar aquilo para você evoluir, para entender o outro que também está numa situação semelhante. Agora, existe sim todo um fundamento de verdade nisso que você falou, mas não de uma forma tão linear assim, não de uma forma, tudo é dessa forma. Aliás, eu acho que o Espiritismo, o cuidado que nós devemos ter é exatamente com a generalização. Nós precisamos analisar as circunstâncias. Então, por exemplo, se você está... Existe uma ordem no universo, existe um equilíbrio no universo. Essa é a explicação que eu mais prefiro dar, sabe, Alamar? A questão do equilíbrio no universo. E se você rompeu esse equilíbrio de alguma forma, numa determinada vida, é justo que você mesmo volte para tentar reequilibrar. Então, quantas vezes aquele companheiro difícil que hoje está do seu lado foi alguém que no passado você ajudou a desequilibrar e que hoje você retorna com o ensejo, com a circunstância, na situação de filho, na situação de um companheiro, de uma companheira, de um irmão, de uma irmã, de um marido, na situação de ter que trazer junto para a evolução. Então, é dessa forma que nós vemos. Então, qual é a solução? Eu só consigo te dar a solução à luz da doutrina espírita, porque de outra forma eu não teria. E não é da conformação, eu diria que é da compreensão. Porque se você compreende, se você conhece, se você entende a lei de causa e efeito, então não é o caso de ficar resignado, e sim grato a Deus pela oportunidade que Ele está te dando de você reequilibrar aquilo que porventura tenha desequilibrado. Não sei se eu me fiz entender, mas é essa a ideia que eu gostaria de passar, de um Deus justo, bom, que dá a todos nós a oportunidade de um dia alçarmos voo rumo ao infinito. Aos centros espíritas que desejarem pedir as nossas revistas Visão Espírita, mesmo os números passados, o número 1, muita gente continua pedindo, procurando por esse número 1, porque
quando chegou na sua cidade, ou estava escondido na banca, ou quando soube da revista, já tinha sido recolhido para dar lugar à número 2, que é essa daqui, e agora a 2 já foi recolhida também para dar lugar à número 3, que é essa aqui, que daqui a pouco vai ser recolhida dentro de um mês para dar lugar à número 4, que está pronta com uma reportagem sobre o Leandro, muito bonita também. Faça o pedido aqui para a nossa seda, porque nós atendemos os números da revista Visão Espírita para o seu centro espírita. Se você quiser fazer o pedido, peça para cá. Se cada centro espírita do Brasil resolver vender, que seja 10 revistas, já é o suficiente para colocarmos a nossa rede nacional de televisão no ar. É o suficiente. Eu sinto muita dificuldade em estar pedindo dinheiro aqui. Porque já há tanto religioso no Brasil pedindo dinheiro para as pessoas, pedindo para que doe o seu apartamento, o seu terreno, as suas joias, o seu carro, tudo que tem, tudo que conseguiu com dificuldade para a tal da casa de Deus, que eu tenho uma vergonha de estar pedindo dinheiro para as pessoas. Acho um negócio lamentável. Teve um amigo aqui, nosso querido Francisco Carvalho, que fez um apelo para os telespectadores colaborarem com o programa. Eu já sei que o telespectador não vai colaborar, porque não colabora assim no sentido de estar dando dinheiro, principalmente o espírita. O espírita é como diz Djalma Argolo, ele tem escorpião no bolso. Não adianta que ele não ajuda a casa espírita. São raros os que fazem isso, muito pouco, tem mesmo. Tem escorpião no bolso, o ratoeira tem alguma coisa. Ele não ajuda. Essa que é a realidade. Algumas pessoas me dizem, mas não diga certas coisas no ar, para não passar um lado negativo da doutrina espírita. Gente, mas eu não tenho um jeito para ser hipócrita. Eu não tenho por que mascarar. Olha, se o Quevedo assistir um negócio desse, é um prato cheio para ele. Mas a gente não pode dizer que isso aqui é um ambiente de santos. O movimento espírita, gente, nem sempre tem muito a ver com a doutrina espírita. Tem uma senhora que ouviu o programa, achou maravilhosa a explanação de um expositor como a nossa querida Lúcia, achou linda. Ela já tinha uma ideia boa assim do espiritismo, quando viu foi a gota d'água para ela ir para o centro espírita. Chegou num centro espírita, foi maltratada. Foi maltratada por uma pessoa que não estava bem preparada, porque centro espírita não é lugar de santos. Ela voltou desiludida, nunca mais queria saber do espiritismo. O espiritismo não tem nada a ver com isso, pessoas são pessoas. Perfeito, então, perfeito. Inclusive a dona Hilda Botelho me pergunta aqui, Alamar, o que você acha dos espíritas que na tribuna do centro falam tanto em caridade, falam que todos devemos ajudar, que devemos fazer aos outros e gostaria que nos fosse feito. Caridade, façamos caridade, e não se vê ele mover uma palha para ajudar a própria casa onde frequenta. Olha que coisa. O centro espírita está com problema, onde frequenta, está com problema de goteiras, precisando de pouco dinheiro para resolver o problema do telhado, e aqueles espíritas estão na tribuna falando na caridade não se movem para ajudar a própria casa. A goteira continua lá. Ele afastou a mesa, estava em cima do palestra, afastou para o lado, para poder fazer a palestra, para não ser incomodado pela goteira, mas não resolveu o problema, não ajudou. Gente, infelizmente é assim. Infelizmente, o movimento espírita está desse jeito e precisa se conscientizar melhor, porque a caridade não é só para ser pregada, em teoria, é para ser vivenciada. Se nós não temos condições de dar o exemplo, não adianta a teoria, porque não vai convencer ninguém. Eu mesmo não me convenço de ensinamento de ninguém que não saiba exemplificar. De Porto Velho, em Rondônia, Lúcia, a Rosimeire Dias pergunta se pode colocar as filhas de 9 e 10 anos na evangelização infantil no centro espírita. A mãe não é espírita, é só simpatizante, a mãe das crianças. Rosimeire, isso eu acho que é uma decisão que cabe primeiro a você, né, ou a mãe, e se ela deseja, e segundo a casa espírita. Eu acho que existem casas espíritas que exigem isso. Agora, no meu entender, eu acho que se existe um compromisso dessa mãe de mandar as crianças, se ela não é contra, se ela é apenas simpatizante, eu acho ótimo.
Porque nós na nossa casa temos exemplos de mães que muitas vezes iam porque iam ganhar uma bolsa ao final do mês, uma bolsa de mantimentos, e que não eram assim nem muito simpatizantes, mas iam assistir às reuniões, mas que as crianças adoravam. E quando nós tiramos a necessidade da mãe frequentar para a criança poder estar presente, o que é que nós verificamos? As crianças vinham do mesmo jeito e vinham desejosas, vinham querendo participar. Eu só para contar um lance, um caso que acontece muito com frequência na nossa casa, nossas crianças são muito pobres e moram nos arredores, é um lugar onde tem muita lama, é muito difícil de chegar, e nós então fizemos a seguinte combinação: no sábado que estiver chovendo forte, não tem reunião. Nós não vamos dar nada, vocês não virão, porque eles não têm guarda-chuva, chegam molhados, aí pegam uma gripe, então não tem. E nós sempre tivemos um grande problema lá dentro do centro, que era exatamente de fazer com que as crianças cumprissem isso. Tinham feito gatinhos molhados, pintinhos molhados, mas vinham, porque, mas é sábado, tia, é tão bom vir para cá. Crianças que os pais não eram espíritas. Então eu acho que a gente pode levar até a reforma daquela família, o conhecimento, através da criança. Eu não perderia essa oportunidade. Bem, os amigos do Pará que estão pedindo para colocar de novo o telefone do seu Gouveia aí, viu, Júnior? Viu, Júnior? Coloca o telefone do seu Gouveia, gente do interior do Pará, que quer ir para Belém, participar do evento que nós vamos estar lá em agosto, de 7, 8, 9 de agosto, e foi procurar a caneta, quando chegou a caneta já tinha saído, já está aí, né? Ok, né? Então, Dair Monteiro Gomes, de Jerônimo Monteiro, não, é Dair Moreira Gomes, de Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo. Qual a posição que deve tomar um professor que leva a doutrina espírita para ser divulgada dentro da sua escola, dentro da escola onde dá aula, mas é pressionado, questionado e perseguido pela própria diretoria da escola e por outros colegas professores? Antes de passar para a doutora Lúcia, que é também uma mestra, uma educadora por excelência, tem muita experiência na área didática, eu gostaria de sugerir ao Dair Moreira que chame um pouquinho os diretores e professores dessa escola. Fala, já que eles são professores e educadores, eles devem ter um mínimo de capacidade racional. Pergunta para eles por que eles não usam essa energia, esse rigor que está tendo para com ele, para não falar sobre o espiritismo, e vá para as portas dos colégios, do próprio colégio dele, para usar o mesmo rigor para com os traficantes que estão lá vendendo cocaína, vendendo o que não presta na escola. Vá tentar pressionar aquele cidadão que está com a banquinha de cerveja, vendendo bebida alcoólica lá na frente do seu colégio, para os estudantes. Está faltando vergonha na cara em certas pessoas neste país. Isto é uma agressão à Constituição brasileira, que prevê o respeito que se deve ter ao direito de credo das pessoas. Essa perseguição aos espíritas acontece porque os espíritas são pacíficos. Os espíritas não se metem em violência. Então é a coisa mais fácil do mundo é agredir um pacífico. Por que eles não vão brigar com os traficantes lá na porta? Porque sabem que os traficantes reagem com a R-15, reagem à bala. Então esses covardes têm medo dos traficantes. É como um irresponsável de uma banca de revista, quando uma senhora foi procurar pela revista Visão Espírita na sua banca, ele brigou com a senhora, nervoso, que não venderia essa coisa indecente, demoníaca, que era a revista Visão Espírita. Ele se dizia evangélico, que se dizia servo de Deus, mas na mesma banca tinha todas as revistas pornográficas que tem em todas as bancas. Sexo explícito, do mais indecente que pode existir, tinha na banca desse animal. Um idiota desse não pode ser tratado como evangélico. É um imbecil de marca maior. Me desculpe, só pode ser, não tem capacidade de discernimento. Nós não queremos com isso que o homem que não concorde com a doutrina espírita, ele não é obrigado a vender, não deve, não tem porquê, se ele não concorda, é um direito que ele assiste. Mas vir com um discurso desse, chamar de imoral uma coisa dessa, e não sabe discernir o que é imoral,
porque vendem revistas pornográficas, revistas que não divulgam apenas o sexo, porque sexo não é imoral. Imoral é a forma, o linguajar, o que existe em certas revistas. Falta de discernimento e de vergonha na cara de muita gente neste país. Por gentileza. Bom, eu acho que essa resposta nós deveríamos... Eu estou aqui pensando. Eu creio que se... Eu conheço o Espírito Santo, eu sou capixaba. Eu sei dessas cidades pequenas, como Jerônimo Monteiro, que realmente pode acontecer, eu até imagino que deva acontecer com maior frequência do que nós possamos pensar, esse tipo de perseguição de pessoas que ainda não conhecem o que é a doutrina espírita. E me veio à mente aqui a imagem, no início do século, de Eurípides Barçanufo. O que nós vimos com Barçanufo foi, à medida que ele foi sendo atacado, primeiro, que ele criou uma escola espírita. Então, você dá o espiritismo dentro de uma escola espírita, não há problema algum. Mas ele vivia dentro da caridade, para a caridade, e se fez respeitado por todos. Então, eu penso que, para a gente não gerar mais polêmica, se você sabe que, se você é professor, que você está tentando passar o conhecimento espírita na aula de religião e que hoje é permitido, nós sabemos que com a nova proposta curricular, isso é permitido, que você escolha o credo religioso que vai passar para as crianças, mas se isso está gerando polêmica, se você não está conseguindo resolver isso dentro da sua escola, eu penso que uma forma de dar o troco, de dar a resposta, seria mostrar como o espírita age, como ele faz. E aí esse exemplo de Eurípides Barçanufo, que se tornou respeitadíssimo lá na sua cidade, exatamente porque ele não perdia muito tempo. O tempo dele era todo dedicado a fazer caridade. E ele passou a ser respeitado. A princípio as pessoas ficavam estranhando, né? Como é que você está ensinando uma religião diferente no início do século, volto a dizer, na primeira década deste século. E, no entanto, quando morreu, foi aquilo que se viu, um enterro fantástico, como nunca se viu naquela região, lá em São Paulo. Uma pessoa que passou a ser admirada e até hoje nós conhecemos esse exemplo e admiramos o exemplo de Eurípides Barçanufo. Eu penso que não vale a pena polemizar. Eu acho que não está na hora de polemizar. Vamos mostrar pelo exemplo, como Chico Xavier faz também, né? Que é uma pessoa que é amada no Brasil inteiro pelos exemplos que vem deixando. Eu acho que nós podemos usar de outras armas quando essas, a da polêmica, não está gerando efeito. Agora, volto a dizer, existe, se a pessoa quer, se gosta disso, existem os órgãos aonde recorrer. Toda escola tem inspeção, toda escola está ligada de alguma forma a conselhos, Conselho Estadual, Conselho Federal, e se pode recorrer, e que no país existe liberdade de expressão, existe liberdade religiosa. Lúcia, com muitas saudades das nossas tarefas na evangelização no Carlos Embaçaí, eu pergunto, onde posso adquirir o seu livro de evangelização? Beijos com muito amor. Yara Fontes. Oi, Yara, que prazer ouvir você, ver a sua participação. O nosso livro já está lá no nosso centro. Dá uma chegadinha lá, na rua 34, número 47, em Itaipu, no centro do Grupo da Fraternidade Espírita Carlos Embaçaí, que a nossa biblioteca tem. Júnior, rode um intervalozinho, deixa eu organizar as perguntas aqui, que é demais. E agora vamos falar de livros? Você lembra do Cleiton Bellevir, que aqui esteve falando sobre autoconhecer o espiritismo? Pois é, vamos falar dos livros psicografados por ele. Diretrizes Espíritas, Vida em Renovação, A Mensagem do Dia e o lançamento O Sublime Convite, todos editados pela editora M. Peça pelo pacote número 23 da Seda. E tem mais, as 20 primeiras pessoas que ligarem vai ganhar de brinde o seu primeiro livro psicografado, Cartas ao Seu Gustavo, e o calendário da editora M. Ligue pra gente. Nós aqui do departamento editorial da editora M estamos mostrando para vocês
Como conhecer o mundo dos espíritos através das obras de Kardec. E essas consagradas obras estão com roupa nova, com cara nova, com belíssima diagramação e principalmente com uma exclusiva capa plástica, para proteger o seu livro que te acompanha no dia a dia. São 400 páginas e tudo isso, a melhor tradução aliada à melhor qualidade, por apenas R$6. Aliás, além dessas obras, a Editora M tem um catálogo com 150 livros e você pode ser o distribuidor aqui da nossa Editora M. Ligue já, o fone fax é 019-491-3878. Editora M. Eu quero mostrar mais uma vez a obra Nosso Lar em CD. Rádio teatro produzido com a melhor qualidade, dirigido pelo ator Paulo Figueiredo, da Rede Globo. Rádio teatro emocionante, alta qualidade de som e de interpretação dos atores da melhor qualidade, os grandes dubladores da televisão brasileira. Procure pedir aqui para a Seda, custa R$ 69,00, pode ser pago em 1, 2, 6 e parcelado também em cartão de crédito, do jeito que você achar melhor. Ligue para cá agora, que é uma beleza. Os telespectadores que adquiriram ficaram impressionados com a qualidade. Emociona, tá? E também há 2.000 anos, são 20 cassetes também, dirigido também pelo Paulo Figueiredo. É o mesmo material do livro, há 2.000 anos, editado pela Federação Espírita Brasileira, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Aqui é o Nosso Lar também, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier. O mesmo preço, R$ 69,00, você pode ligar aqui para a Seda e fazer o seu pedido agora. Mas pode pedir durante a semana também, que o nosso fax não para. Alamar, eu queria fazer dar um depoimento de quanto eu tenho visto pessoas de idade que já não conseguem mais ler e que gostam disso. Nós fazemos um trabalho junto a asilos e tal. Eu acho que seria excelente poder levar isso para as velhinhas, para os velhinhos, pessoas que não leem mais. O asilo poderia comprar, ter isso e ter como opção, porque tem momentos na televisão que não tem nada para a pessoa, para o idoso, não é? Para a pessoa da terceira idade ver. Então eu sugeriria, daria essa sugestão de que fosse levado para os asilos, para as casas de pessoas idosas. Eu concordo também, eu acho que é uma boa ideia, excelente ideia. E a coleção Músicas que Elevam, a abertura do programa foi sempre é feito com esses discos aqui, esses CDs Músicas que Elevam. A coleção custa R$ 80,00, são 90 discos. 90 discos. E se você quiser um disco, 1, 2, 3 ou 4, custa R$10. Músicas de alto nível, músicas da melhor qualidade. Também é uma forma que você tem de ajudar a manter o nosso programa e também adquirindo os produtos de boa qualidade. E a fita do Padre Médium, lembra do Padre Médium que eu falei? E aquela entrevista que tem na revista número 1, número 2 da Visão Espírita, número 1, continuação na número 2, a entrevista completa está aqui em vídeo que eu fiz com o Padre Miguel, o padre que diz que o Espiritismo está absolutamente correto, que a mediunidade é inquestionável. Procure conhecer o Padre Miguel. Custa R$20, você pode fazer o pedido aqui para a Seda. De Guaporé, a Rosa Blum. Guaporé, em Rio Branco, lá na pontinha norte do Brasil, próximo da Venezuela. Um abraço, Rosa Blum, e aos amigos daí. O programa está ótimo. Ela está maravilhada com o programa e emocionada. Quer levar o material de divulgação para conduzir as pessoas a ajudarem a adquirir os produtos da Seda. Muito obrigado pelo seu carinho. De Rondônia, em Porto Velho, Jadilson. Por que os educadores espíritas, Lúcia, não se preocupam em criar escolas espíritas para dar continuidade às evangelizações infantil dos centros espíritas? Ele diz que somente o professor Ney Lobo, em Curitiba, tem essa preocupação. É verdade, o professor Ney Lobo luta durante anos e anos por esse ideal. Nossa, é muito difícil. Criar escola nesse país é muito difícil, porque a educação, infelizmente, acabou virando comércio. Então, quem é que vai para frente é aquele empresário que faz educação empresa. Exato. Infelizmente. É um fato. E educação boa é caro. Não existe educação barata.
essa ideia de que qualquer coisinha serve para educação, nós temos que descartar. A boa educação, educação cara. Agora, nós conhecemos outra experiência muito boa em Vila Velha, que é o Instituto Allan Kardec, já há muitos anos, criado lá junto à Casa Espírita Cristã de Vila Velha, foi fundada pelo nosso querido Julinho Ribeiro e que durante muitos anos vem levando a educação espírita, é educação formal, quer dizer, é uma escola como outra qualquer, mas que tem uma orientação espírita. Então já tem a sua turma de normalistas, eu mesmo já estive lá, tive o prazer de ir fazer treinamento com os professores, uma escola maravilhosa. E eu acredito que deva ter outras experiências desse tipo. Agora, entendendo que não é uma coisa muito fácil, porque educação é cara. E se você não fizer de uma forma que não seja só voltada para o lucro, você vai encontrar dificuldades. Mas eu incentivo, eu acho que pessoas que têm disponibilidade, empresários que sejam espíritas e que queiram se dedicar não ao lucro fácil, mas à educação espírita, eu acho que seria muito bom que fizessem escolas espíritas, educandários espíritas. Como falei aqui no Barçanufo, que no início do século já fazia lá na cidade de Sacramento. Daqui de Salvador, a Simone Fonseca pergunta: por que os livros espíritas não trazem uma linguagem simples? O meu traz. Sob a ótica espírita, meu livrinho traz. E muito simples. Eu já fui até criticado por ser simples demais, mas graças a Deus o público brasileiro está adorando. Vou passar para a Lúcia, a doutora Lúcia também, acho que ela vai gostar do meu livrinho. Sob a ótica espírita, aqui em Salvador, ele está sendo vendido na Livraria Jana, ali no shopping Itaigara. Fala em Livraria Jana, a Jana tem também as fitas de programas nossos anteriores, programas com Jorge Andréa, com Henrique Rodrigues, com Divaldo, com Medrado, com Jorge Rizini, Djalma Argolo, vários programas que fizemos aqui. A Jana tem a fita de vídeo. Procure lá, que a Jana tem o meu livro, como o livro do Hélio Pinto também. Por gentileza, me passa esse livro do Hélio aqui, Lúcia. É o Já Estava Escrito, o livro que mostra que Maria Madalena nunca foi prostituta, que Moisés nunca atravessou o Mar Vermelho, coisa nenhuma. Ele atravessou o Golfo de Suez e não o Mar Vermelho, numa parte bem rasa. Sobre Inquisição no Brasil. É muito importante para palestrantes espíritas esse livro do Hélio Pinto. E o Hélio também, apesar de ser um doutor, não adota linguagem de exibicionismo, linguagem que é acessível apenas por menos de 5% da população brasileira, conforme a doutora, e não é uma qualquer que vem dizer aqui que deve ser usada a linguagem simples. É mestra e doutora com doutorado. Porque eu digo isso porque tem muita gente sendo chamada de doutor aí, sem ter doutorado coisa nenhuma. O cara saiu da faculdade, formado um bacharel em Direito, já se acha doutor. Mas sabe o que é isso? Isso é a nossa tradição. Eu até costumo brincar dizendo, por favor, não me chame. Me chame de Lúcia, eu me chamo de professora Lúcia. Porque nós não temos essa tradição. Isso, no Brasil sempre foi assim. Então, nós temos doutorado, né, e a gente usa o doutor quando precisa, né, nos documentos oficiais a gente usa. Mas, fora isso, eu tenho o maior prazer em ser intitulado professora Lúcia mesmo. Agora, a pergunta, eu acredito que seja uma questão que vem lá de trás. Nós sabemos que houve muita crítica para o espiritismo nascente. E é natural que aquela pessoa que está psicografando o livro, é natural que aquele que está escrevendo, como o nosso Carlos Embaçaí escreveu tanto, que era um advogado, se preocupe em colocar uma linguagem mais erudita para mostrar o seu produto. Dizendo, olha, isso daqui não é Zé Povinho, isso daqui não é uma coisa desqualificada, muito pelo contrário. Eu estou tratando de doutrina espírita, mas perceba com que linguajar, perceba como é que eu sei trabalhar a língua portuguesa, perceba como é que eu sou culto. Eu acho que isso teve sua razão de ser num determinado momento, Alamar. Sabe? Eu não vejo como uma coisa errada. Eu acho que teve sua razão de ser para se fazer respeitado. Porque também, se não fosse assim,
seria muito fácil o ataque. O ataque já era o ataque das ideias. Então, além de ser o ataque das ideias, seria o ataque da forma. Só que hoje, passado tantos anos, nós não precisamos mais disto. E outra coisa, o espiritismo realmente já chegava mais à elite. Hoje não. A população brasileira das camadas populares é a grande maioria. Então, nós temos como chegar a essas pessoas. Nossa preocupação hoje, e a própria escola, você vê a universidade, a reforma universitária que ampliou as vagas, que eram vagas exclusivamente para os filhos da elite, hoje não. Você vê que está longe ainda do ideal, mas você já encontra um leque maior, uma democratização maior dentro da universidade. Então, a escola hoje, ela é mais democrática, ela está levando pessoas das camadas populares lá para dentro. Então, eu acho que o espiritismo está dentro dessa corrente. E livros como o seu, livros como o meu, eu, por exemplo, eu trato de uma teoria, que é a teoria sócio-histórica da aprendizagem, de um autor que hoje é respeitadíssimo dentro da academia, que é o Vygotsky. Eu trato do Piaget, mas eu não dou em um único momento o nome do Vygotsky nem o nome do Piaget no livro da evangelização. Por quê? Eu quero que o meu interlocutor, quem é? É uma alfabetizadora que tenha só o primeiro grau. Uma alfabetizadora que tenha estudado 3, 4 anos só. Então, ela não precisa saber do Vygotsky. Ela precisa saber das ideias que o Vygotsky defendia, que eu defendo. E coloco da forma mais simples possível, sem ser simplista, sem ser simplório. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado de não ser rasteiro, de não ser aligeirado, tá entendendo? Concordo. Vamos distinguir aquilo que é aligeirado. Você, em vez de dar uma explicação completa, você dá aquilo aligeirado, que também dificulta a compreensão. O que eu estou me batendo é pela linguagem. E eu acho que a gente já está tendo, sim, livros com um linguajar mais adequado, mais próprio para aquelas pessoas que não são tão doutas assim. Mais uma vez, a nossa revista Visão Espírita, a assinatura é R$ 45,00, você pode ligar para cá, ou agora o dia todo pode deixar o recado na secretária eletrônica com o seu endereço, telefone. Não esqueça de colocar o DDD do seu telefone, que é importante, que nós vamos procurar entrar em contato com você. Ou pelo fax, nosso fax fica ligado 24 horas por dia, não desliga nunca. E é sempre melhor passar fax dia domingo, que a ligação é muito mais barata. Nós vamos mandar para sua casa a Visão Espírita. Se você se interessa pelos números anteriores, peça também que nós mandaremos com muito prazer. Tá? Divulgue a nossa revista, você que ama a divulgação do Espiritismo, você que acha, que concorda comigo que os espíritas têm que trabalhar no sentido de se divulgar também para aliviar os sofrimentos nesse país. Gente, não é fácil. Não é fácil fazer o bem. Nós, espíritas, somos mais discriminados do que qualquer outro segmento religioso no Brasil e no mundo, porque nós não somos adeptos da violência. Nós não admitimos o Deus violento, nós não admitimos o Deus destruidor, o Deus de guerra. Nós não pregamos o temor a Deus, pregamos o amor a Deus. Porque julgamos que um pai misericordioso não pode se impor, não tem necessidade de se impor pelo temor. Assim, a nossa revista Visão Espírita, a semana inteira nós estamos aqui, das 8 da manhã até as 18 horas, tem gente sem intervalo para o almoço, para atender o seu telefonema, tá? E eu quero agradecer ao meu amigo, ator e diretor de teatro, Wilson Solon, pelo presente que me mandou o seu livro, Livro das Vidas, tá? Fundamentos científicos, filosóficos e experienciais do processo reencarnatório. Não sei se vou ter tempo para ler um livro dessa grossura, já tem tanta coisa maravilhosa para ler, mas eu agradeço pelo seu carinho. O livro a gente vê que é uma coisa de primeira qualidade, capa dura, melhor coisa muito boa, do Rio de Janeiro também. Ele que está, juntamente com o Eric, com a peça aí, Luxúria, Soberba e Ira, do Teatro Vanucci, aí no Rio de Janeiro, estrelado pela minha querida amiga Isabela Garcia, atriz da Rede Globo. E recomendo sempre assistir aos teatros que ensinam sobre a reencarnação. E o Violetas da Janela, aí no Teatro Miguel Falabella, no Rio. O Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade, no Teatro Imprensa, em São Paulo. E também no Teatro dos Quatro, no Shopping Gávea, aí no Rio de Janeiro. De Caxias do Sul, a Neuza pergunta para você, Lúcia. Sou católica, simpatizo com o Espiritismo, dou aulas de catequese. Quero saber como responder as perguntas aos meus alunos que
que são voltados mais para o lado do espiritismo do que do católico. Eu quero orientá-los. Como orientar? Como fugir? Como orientar sem fugir da minha religião, que é a católica? Neuza, você está me colocando uma questão para mim insolúvel. Porque, veja, eu acho que a gente, para passar a verdade, você tem que acreditar naquilo. Então, como é que você, sendo católica, se você não se convenceu das verdades do espiritismo, com que verdade você vai passar a verdade espírita? Com que sentimento, com que convicção? Porque, veja, como eu te falei, nós temos que fazer pelo exemplo. Então, essa criança vai te perguntar, se isso tudo é verdade, por que você não acredita nisso? Eu acho, então, que talvez fosse melhor procurar aí na sua cidade, em Caxias do Sul, pessoas da religião espírita que pudessem fazer essa orientação às crianças. Essa seria a minha orientação a você. Bom, o livro, algumas pessoas querem saber onde encontrar o livro da médium, da Sara Kilimanjaro, que esteve no nosso programa. Esse livro é da Leb Editora, de Bagé, no Rio Grande do Sul. Nós colocamos de novo o telefone da editora Leb, aí, telefone e o fax. Esse outro é fax e telefone também, Júnior. Tá? Os dois telefones da Leb Editora. Ou aqui na própria Seda, você pode fazer o pedido para cá também do livro da Dona Sara Kilimanjaro. A Leb tem vários outros livros, muito bons também, e os centros espíritas que estiverem interessados no livro da Leb, pode fazer o pedido, que o Richard vai explicar, vai falar sobre as melhores formas de comercialização dos seus livros, ok? Érica, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Como educar meu filho de 1 ano e 2 meses dentro da doutrina espírita? Sou mãe solteira e moro com meus pais. Qual a melhor forma de educá-lo, levando em consideração a ausência do pai? Lélia. Érica. Olha, gostei muito da sua pergunta. Vem ao encontro daquilo que eu estou falando. Não é porque você é mãe solteira, não é porque tem ausência do pai, que você vai deixar de educar o seu filho dentro dos princípios evangélicos. Então você tem dentro do Evangelho de Jesus todas as respostas. Você vai encontrar dentro da religião espírita, dentro por exemplo, se a sua criança está com 1 ano, espera um pouco mais, daqui a um pouco mais você pode levá-la para a evangelização, porque se faz a evangelização nos moldes como nós pregamos, nós vamos ver, essa criança vai ser esclarecida de que nem sempre as pessoas assumem as suas responsabilidades, nem sempre as coisas são como nós desejamos. E essa criança vai te respeitar, essa criança vai te admirar, porque você possivelmente deve ter suas razões para viver essa situação. O que nós não podemos e não devemos fazer é criar modelos que escapam à realidade e as pessoas se sentirem desqualificadas, as pessoas se sentirem com sentimento de culpa. Quer dizer, eu imagino que você não tenha sentimento de culpa e se tem, não deve ter. Por quê? São as contingências da vida. Faça dessa situação uma lição de aprendizagem, uma lição de vida para você e para seu filho. Tenha Jesus como meta, tenha Jesus como exemplo. Você vai encontrar certamente no Evangelho de Jesus as diretrizes que você vai necessitar para superar essa situação difícil. E, claro, dentro da doutrina espírita, se você conhece, se você pratica, você vai perceber que também ali você vai encontrar respostas. E crie seus filhos, ou esse seu filho, se outro estiver, dentro dessa concepção de amor ao próximo, da responsabilidade da família, que na verdade você e sua mãe são uma família. Você, a sua mãe e seu filho são uma família. Não existe um modelo ideal de família. Esse é o modelo que você tem. Nós podemos imaginar, quando eu digo não tem um modelo ideal, Jesus com a sua família, Maria, José, foi o modelo ideal. Seria ótimo se todos pudessem ser assim. Mas se a realidade não é essa, o que é que nós podemos fazer? Vamos viver de acordo com a realidade de uma forma digna, de uma forma valorosa, de tal forma que quando nós sairmos da vida, desta vida de encarnado, nós possamos olhar para trás e dizer, soube educar o meu filho, apesar de toda essa situação da qual ele foi gerado. Que Deus te ampare, que te ilumine na criação desse menino.
Eu quero, nessa oportunidade, informar alguns amigos muito queridos telespectadores. Algumas pessoas ligam e reclamam porque eu não respondo às suas cartas, ficam aborrecidas, mas algumas pessoas ficam muito chateadas porque eles escreveram, querem uma carta, uma resposta minha. Oi, gente, eu quero pedir desculpas a essas pessoas por não poder responder, porque a quantidade de cartas que chega aqui é enorme, é gigantesca. Imaginem vocês, um radialista de uma cidade pequena, de 100 mil habitantes, quando faz um programa, um radialista desse já recebe centenas de cartas todas as semanas. Quando alguém fala só para um estado gigantesco como é a Bahia e São Paulo, ele recebe milhares de correspondência. O nosso programa, gente, fala para o Brasil todo. É muita gente do país escrevendo. Honestamente, eu não tenho condições humanas de ler a quantidade de cartas, de fax, de e-mail que chega para cá. É muita gente, não é questão de querer. O meu maior prazer é quando eu paro para ler as cartas, eu adoro, mas não dá. Se eu tivesse que ler todas as cartas do programa, eu teria que passar umas 24 horas somente lendo as cartas. Tem gente que as cartas todas são lidas. Tem várias pessoas que abrem, que lê, todas as cartas são lidas. Mas eu, pessoal, eu não tenho essa condição. Se você não tem ideia, o país tem 160 milhões de habitantes. Esse programa fala pra gente demais. Eu entendo o carinho das pessoas, muitas são passadas para mim. Não é questão de querer, não, é questão de poder, eu não posso. É quase impossível, gente. E a nossa equipe é pequena. Nós não temos colaboração, não temos pessoas para colaborar, nós não temos recursos financeiros para botar mais gente, não temos como pagar. Patrocínio para um programa desse é difícil. As próprias empresas espíritas, dirigidas por espíritas, têm vergonha de dizer que são espíritas. Elas têm medo de perseguição religiosa, que infelizmente existe. A gente já fica aqui entre a cruz e a espada. Eu não posso anunciar aqui cerveja, que é quem mais faz propaganda, quem mais tem dinheiro para propaganda, eu não posso. Não posso anunciar cigarro, que é quem mais tem, não posso. Não posso anunciar as próprias empresas espíritas, porque elas têm vergonha de se anunciar. As editoras espíritas, todas dizem que estão em situação dificílima. Não tem dinheiro, não tem como tirar. Olha a situação como a gente vive para manter isso aqui. Colaboração dos espíritas não tem. Porque os espíritas, na verdade, não são de colaborar com divulgação da doutrina, mas não colabora mesmo. Não colabora nem ajudar o próprio centro onde ele frequenta. Então, imagina a nossa equipe, eu quero que o Manel, um dia nós vamos mostrar a câmera aqui para a pessoa ver quantas pessoas tem trabalhando aqui. Tem 4 pessoas aqui trabalhando. Não se faz programa de televisão com 4 pessoas. Quando eu disse dentro da editora Abril que a equipe da revista Visão Espírita era de somente 3 pessoas, o pessoal da Abril falou, você está de gozação com a nossa cara. Você está afim de gozar, de brincar com a gente. Não é possível. Fale a verdade. Falei, só 3 pessoas. Um deles falou, eu vou a Salvador só para ver se você não está mentindo. Gente, não é fácil. Eu peço desculpa, eu tenho um amor tão grande pelo telespectador, porque é ele que nos dá audiência, ele que nos tem carinho, ele que está, às vezes, orando, fazendo as suas preces por nós. Eu agradeço por esse amor, por esse carinho do Brasil inteiro, mas é impossível. É impossível. Tem pessoas que telefonam, que querem, porque querem, faz questão de falar comigo. E quando eu pego o telefone, às vezes, a pessoa chora, se emociona, às vezes passa hora e hora falando sobre os seus problemas, de toda a sua família, do seu marido, conta o caso do marido que morreu ou que foi assassinado, das perseguições que estão acontecendo na sua cidade. Eu não tenho condições físicas, ainda mais hoje, eu estou empenhado em fazer, eu sozinho estou fazendo isso, a programação dessa rede de televisão, que também sozinho, gente, estou lutando para colocar 24 horas no ar. Não é apelo barato, não. Quem quiser que venha aqui a Salvador, você vai ver que isso aqui é uma realidade. Tem gente nesse país que deve estar imaginando que a Seda deve ser rica, porque está com a revista bonita no Brasil. Ah, gente, venha, eu convido quem duvidar, venha a Salvador, para ver a dificuldade como nós vivemos aqui, gente. Não é fácil falar no bem, gente. Gandhi sofreu, Irmã Dulce sofreu, Martin Luther King sofreu,
Chico Xavier sofre, todo mundo que se propõe a falar no bem sofre. É muito fácil criticar. Vem, eu convido a qualquer pessoa do Brasil vir a Salvador ver a nossa luta, o trabalho que nós temos aqui. O doutor Hernani Guimarães deu aquela sugestão, Andrade, meu querido amigo que está aí nos assistindo, um beijo para o meu querido tio Hernani. Ele sugeriu que houvesse aquela ajuda de telespectadores colaboradores do programa. Tivemos 16 telespectadores no Brasil inteiro. 16, gente. Num país que tem 160 e tantos milhões, aproximadamente 20 milhões de espíritas, a audiência do nosso programa conta aos milhões também, mas não temos como. Eu fico sem jeito, não vou nem pedir, porque eu já sei que há uma reação muito grande. É um problema sério. Por que, Lúcia, isso, hein? Por que a coisa acontece dessa maneira, hein? Olha, eu não tenho dificuldade de explicar isso. Eu estou vendo, eu sou muito otimista, sabe? Muito otimista. Eu acho que você vai conseguir dar a volta por cima através da revista. Porque a revista é muito boa. Eu fiquei realmente encantada de conhecer a revista. Acho que você, com essa distribuição nacional, com essa qualidade, com esse chamamento para o povo, para o público, porque você, aquilo que eu falei, esta revista, ela tem tudo aquilo em que eu acredito, em termos de comunicação. Ela é fácil, ela trata de temas que são temas pertinentes ao ser humano, com uma linguagem acessível e, sobretudo, ela esclarece, ela traz situações aqui que mesmo eu espírita, que tenho um certo conhecimento, eu li com muito interesse determinados temas aqui que não são da minha área. Por exemplo, ontem, lendo um dos números com a doutora Marlene Nobre, vendo explicações aqui que são de outras áreas. Então, eu acho que realmente você vai conseguir, sem dúvida, todo o retorno, financiamento desse programa, porque essa revista é muito boa. E vai ser esse o caminho aqui, não precisa de colaboração, não. Hoje as pessoas também estão sendo pressionadas com tanta coisa. A Visão Espírita é uma revista, sem fazer nenhum trocadilho, de visão mesmo. A Marli de Capanema, no Pará, diz que aqui os jornaleiros ignoram a revista Visão Espírita, ela não acha em banca nenhuma. Olha, avisa para o jornaleiro para ele pedir para a distribuidora Albano Martins em Belém, que é Albano que distribui aí para o Pará. Aí em Capanema deve ter alguma distribuidora. A não ser que tenha algum distribuidor aí que seja daqueles crentes radicais que não quer, que ele quer proibir que a cidade leia a revista. Porque isso existe também, já existiu em alguma cidade. Mas algum centro espírita de Capanema pode pedir para nós. Aí o centro vai vender. Alguma livraria que não seja banca de revista, ou pode ser que o dono da banca de revista ele queira vender, mas é o distribuidor da cidade que é crente e que proíbe, que não quer vender. Ou recebe a revista, mas não manda para as bancas e devolve para São Paulo. Isso acontece em vários lugares do Brasil. Fiquem de olho. Procurem as bancas. Já saiu a Visão Espírita, como a Conceição está fazendo lá do Rio de Janeiro. A Conceição é uma grande palestrante lá do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, da UZED, da CAPEM. Um abraço, a Conceição, aí em Copacabana, nos assistindo no Rio. Mas ela faz, todo dia passa a banca. Já chegou a Visão Espírita número 3, já chegou, quando chegou a número 3, já chegou a número 4, sabe que não chegou, aí o banqueiro fica, tem gente procurando a Visão Espírita, e tem mesmo. Procure que os livreiros, os jornaleiros agora que estão tomando conhecimento da revista. A última pergunta aqui de Uberaba, terra do querido Chico Xavier. Um abraço para Chico, Egorina, amorzão, beijão. Lúcia, você como doutora em ensino, gostaria que me sugerisse como trabalhar a agressividade e o desinteresse pelos estudos dos jovens de hoje em nossas escolas, usando os conhecimentos espíritas. Sou orientadora educacional e, graças a Deus, conto com os esclarecimentos dessa doutrina abençoada. Gostaria que me sugerisse livros onde posso me orientar para melhor realizar o meu trabalho. Ô, Lúcia, um minutinho, porque já está no finalzinho. A questão da agressividade é uma questão tão generalizada. Existem hoje alguns livros, que não me escapa aqui o nome, mas já existem livros sobre a questão da agressão na escola, sobre a questão da criança desequilibrada, da família desequilibrada, porque isso é uma situação do nosso século, infelizmente não é exclusividade do Brasil. Nós temos, infelizmente, por falta de educação, eu acho que aí a gente fecha com o tema do início, né?
que é necessário. A educação espírita, a educação e o espiritismo, eles têm que andar juntos, porque só através da educação é que a pessoa faz a sua autopromoção, é que ela faz a reforma interior. E é esse o objetivo do espiritismo, fazer das crianças e dos jovens pessoas de bem. Nós não estamos querendo fazer espíritas, nós estamos querendo formar pessoas de bem. Eu acho que na medida em que nós estivermos divulgando e propiciando que dentro da casa espírita se eduque, que nós façamos na nossa casa a educação pelo exemplo, nós estaremos contribuindo de alguma forma para diminuir essa agressão. A Thelma de São José dos Campos faz uma pergunta para mim, como eu explicar o programa que nós fazemos aqui na Bahia no mesmo domingo à noite, com um médium trazendo apenas mensagens de espíritos famosos só de Santo Agostinho, o Cura Dares, Dr. Bezerra, Erasto, só espírito grande. Nós não temos responsabilidade nenhuma sobre nenhum outro. O programa que nós temos responsabilidade aqui em Salvador é o Espiritismo via satélite das 10 ao meio-dia. Tá? Não é a primeira vez que me perguntam sobre isso. Nós não temos responsabilidade sobre isso. Nós não... sobre o programa. O programa é feito por um centro espírita daqui de Salvador e na hora do programa tem o telefone deles, nós sugerimos que questione aos companheiros por que mensagens de espíritos, somente de espíritos tão elevados desse jeito. Quero passar a mensagem para a nossa querida Lúcia, para as suas despedidas e a sua mensagem final aos telespectadores do Brasil. Eu só me resta agradecer esse convite maravilhoso de estar aqui conversando. Estou sempre aberta para o diálogo. Estou, no momento agora, me preparando para começar a fazer parte do grupo da UZERJ, que vai fazer o treinamento de evangelizadores no estado do Rio, e incentivar a colegas que estejam ouvindo, educadores, para que assumam os postos dentro da casa espírita, porque tem sempre um lugar para o educador e nós não podemos nos furtar de estar lá dizendo presente. Um abraço a todos, um prazer muito grande estar aqui. E eu só tenho a agradecer esse Brasil querido por esta audiência em mais este domingo de Copa do Mundo. Vamos torcer com responsabilidade, com amor pela nossa seleção brasileira. E se caso o Brasil não chegue à final, nada de abuso, nada de maluquices aí que você vai fazer por causa, nada de paixão pela seleção, amor pela seleção. Paixão não. Que isso? Nada de sofrimento. Amar, sim, claro, claro. Muito obrigado, Brasil. Domingo que vem estaremos aqui com mais um programa Espiritismo via satélite, ao vivo, para mostrar ao país o que é verdadeiramente o Espiritismo, que nada tem a ver com linha branca, Espiritismo de linha, de mesa, nada disso. O verdadeiro e único Espiritismo, a doutrina da ética, do bom senso, da lógica e da razão. Bom dia, Brasil. Muita paz.